Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje este vídeo é um vídeo sobre livros. Vamos então aqui falar sobre alguns livros, sobre o estudo da ideologia globalista, sobre o estudo das correntes de pensamento da nova esquerda, sobre alguns trabalhos em História e Ciência Política e sobre, digamos assim, obras importantes para nós podermos, digamos assim, podemos reter. Então, vou começar com alguns trabalhos em francês. Portanto, eu vou dizer aqui os títulos em francês e depois eu faço a tradução em português. Trabalhos importantes e depois vou comentar rapidamente cada um deles. Vamos então começar com... Portanto, estes trabalhos são importantes, quem quiser tirar apontamentos pode fazer. Eu não vou pôr nada na descrição derivado ao trabalho que eu tenho tido agora, que é grande, é um trabalho grande em termos da apresentação dos livros, e como eu tenho muita coisa para fazer, não vou ter tempo, mas eu vou tentar aqui falar de forma pausadamente, de forma claro e conciso, os títulos. Portanto, eu vou dizer em francês, depois eu faço a tradução em português e, como eu disse, dou um pequeno resumo muito rápido de cada um deles. Então, vamos começar com um livro importantíssimo de Michel Crémeau, portanto, o autor, Michel Crémeau, Richard Thompson e François de Sales, o prefácio. Estou a falar de L'Histoire secrète de l'espèce humaine. Portanto, a história secreta da espécie humana. Um livro muito interessante em que esses dois autores e o prefácio também, o autor do prefácio, vão fazer-nos mergulhar sobre, de facto, o que é o homem e de que é capaz o homem, o ser humano. Tudo isso baseado na história, na história universal. E estes autores, Michel Crémeau e Richard Thompson, vão dar vários exemplos, principalmente dando ênfase no chamado império, nos impérios. A diferenciação entre o império e o Estado-nação, ao contrário daquilo que é dito, não é? O Estado-nação é o mal da fita. Estes autores aqui vão dar ênfase no império. Nos impérios, os vários impérios ao longo da história da humanidade. Depois temos dois livros de um autor francês com o nome de Fulcanelli. E Fulcanelli escreve aqui dois trabalhos interessantes. O primeiro, Les Mystères des Cathédrales, o Mistério das Catedrais, e o segundo, Les Demeures Philosophiques, as Moradas Filosóficas, que são dois trabalhos interessantes, mais em termos de cultura e do saber, para aumentar um pouco o nosso saber. Portanto, nos Mistérios das Catedrais, este autor revela-nos, portanto, a história de muitas catedrais importantes que foram construídas na Europa, e nas Moradas Filosóficas este autor também nos mostra, portanto, uma pequena visão de algumas regiões importantes na Europa onde surgiram vários filósofos ao longo da história. Bom, depois temos um livro interessante que eu fiz o resumo no canal, não vou falar muito nele, mas que é importante os meus amigos lerem, o livro de George Orwell, bem conhecido, La Ferme des Animaux, A Quinta dos Animais, que é uma alegoria contra o poder comunista, não é? É um livro importante, não é? A quem se lembra da famosa citação do trabalho: todos somos animais iguais, mas uns são mais iguais que os outros, não é? Digamos assim, para nos fazer ver, portanto, de facto, o que é o poder comunista totalitário, não é? Isto acaba por ser, portanto, um trabalho com uma certa ironia em relação
ao poder comunista, não é? Depois temos um trabalho muito interessante de uma autora francesa que eu acho uma autora importante, o estudo desta autora. Estou a falar da bem conhecida Simone Weil. Simone Weil tem aqui um trabalho interessante, aliás, dois. Um que eu vou fazer a apresentação no canal, L'Enracinement, de Simone Weil, o enraizamento, as raízes dos povos europeus, o enraizamento, e o segundo trabalho, Note sur la suppression générale des partis politiques, portanto, nota sobre a supressão geral dos partidos políticos, não é? Fazendo assim a tradução, pronto, não é? Que, em termos de ciência política, é uma autora interessantíssima, esta Simone Weil, que eu, portanto, deixo aqui também como recomendação no canal. Depois, o grande livro de Étienne de la Boétie, o francês Étienne de la Boétie, o pupilo de Montaigne. Montaigne dizia que ele era uma mente brilhante, um jovem com uma mente brilhante. Estou a falar do discurso da servidão voluntária, Le discours de la servitude volontaire, portanto, discurso da servidão voluntária, que é um trabalho que nos remete para a visão de que muitas vezes os povos são escravizados por eles próprios quererem ser escravizados, não é? Há uma vontade própria de pertencer a um sistema e não pôr em questão esse sistema, muito bem analisado pelo filósofo Michel Onfray, que fala muito neste livro, o filósofo francês Michel Onfray, e que nos fala que muitas vezes esta servidão é voluntária, é mesmo o povo quer. Muitas vezes os povos querem estar debaixo desta servidão. Um pouco a imagem dos povos europeus, muitos dos povos europeus que compõem os Estados-nações da Europa, que estão debaixo de um género de um poder tecnocrático acaba por ser um poder totalitário, mas soft da União Europeia, não é? Como nós sabemos, desta Comissão, e muitas vezes isto acontece porque é uma forma voluntária, não é? O povo quer estar debaixo deste próprio poder, não é? E é um pouco isso que Étienne de la Boétie nos fala. Depois um livro interessante também, deixa-me só aqui ver, não sei se esta luz está boa ou não, vamos ver. Aqui um trabalho interessante, La Symphonie Rouge, de Joseph Landowski e Henri Maquot, La Symphonie Rouge, a Sinfonia Vermelha. Bom, com o título está tudo dito, não é? Uma crítica bastante profunda sobre o poder comunista e socialista, portanto não é preciso mais comentários. Depois, um livro interessante de Abel Clarin de la Rive, Abel Clarin de la Rive, com I, La femme et l'enfant dans la franco-maçonnerie. Portanto, a mulher e a criança na franco-maçonaria. Um livro interessante que nos mostra, na franco-maçonaria universal, que nos mostra um pouco melhor o que é esta franco-maçonaria, não é? Depois, o livro que eu fiz o resumo no canal, vou apenas citar para os meus amigos que ainda não viram, irem ao canal ver, Des pions sur l'échiquier, de William Gay Carr, Peões no jogo, ou Peões no xadrez, conforme a tradução de William Gay Carr. E o mesmo autor, William Gay Carr, temos também Brouillard Rouge sur l'Amérique, Nevoeiro Vermelho sobre a América, fazendo uma clara alusão ao poder comunista e à quantidade de espiões que estiveram infiltrados ao longo de todo o século XX nos vários governos norte-americanos, não é? Depois, outro livro também muito interessante de William Gay Carr, quer ver se encomendo o trabalho para fazer aqui a apresentação no canal. Estou a falar de La conspiration visant à détruire toutes les religions et tous les gouvernements existants. Portanto, a conspiração que visa destruir todas as religiões e todos os governos existentes, de William Gay Carr. Um livro também interessante, muito dentro do registro do Peões no Xadrez. Portanto, quero ver se também consigo apresentar um dia destes este trabalho.
Agora, vou falar de um autor aqui que tem bastantes trabalhos. Estou a falar de Serge Monast, Serge com S, Serge Monast, é um autor francês que estuda, um estudioso da nova ordem mundial e das sociedades secretas. Portanto, ele estuda todos esses domínios, todas essas ações ocultas nos bastidores da política mundial. E Serge Monast tem aqui uma série de livros que eu aconselho os meus amigos a procurarem. Portanto, é um nome que podem apontar. Serge Monast, com o seu primeiro trabalho aqui apresentado, Le Corps Mystique de l'Antichrist. O corpo místico do Anticristo, primeiro trabalho. Segundo trabalho, Le Gouvernement Mondial de l'Antichrist, o governo mundial do Anticristo. Terceiro trabalho, il est minuit moins 15 secondes à Ottawa. É meia-noite menos 15 a Ottawa, também de Serge Monast. E outro trabalho em conjunto com René Bergeron, não conheço este autor, que também fez parte do trabalho Les Corps Mystiques de l'Antichrist, e que aqui temos então o livro Vacinas, Medicina Militar Experimental, portanto em francês o título é Vaccin, Médecine Militaire Expérimentale, Cristoliquide, cristais líquidos, Serge Monast. Este Serge Monast é um estudioso de todos estes fenómenos, portanto é um autor bastante conceituado dentro do estudo da nova ordem mundial. Portanto, quem quiser estudar os seus trabalhos. Outro trabalho também do Serge Monast, Les complots dévoilés, plans du chaos et du marquage de l'humanité. Então eu vou tentar traduzir. O complot desmascarado, plano do caos e não sei como é que se diz, marcagem e da traçagem, digamos assim, traçagem da humanidade. Foca as questões das tecnologias ao serviço de um futuro totalitarismo, não é? Que visa a constituição de uma ordem mundial. Depois temos do próprio Serge Monast, mais uma vez, este é um autor que tem muitos trabalhos, temos o projeto Blue Beam, bem conhecido este projeto, não é? Vocês já viram bastante vezes falar deste projeto, que é um projeto secreto que visa, digamos assim, preparar a humanidade para várias situações, usando tecnologia, não é? Depois temos o projeto Rex 84, de Serge Monast, também. Mais um livro de Serge Monast, Les complots des Nations Unies contre la chrétienté. Este livro, sim, eu quero falar um bocadinho mais dele. Portanto, o complô das Nações Unidas contra o cristianismo, não é? Ou a cristandade, a chrétienté é a cristandade, de Serge Monast, que também é um trabalho interessante e que nos fala sobre há de facto um complô contra o cristianismo. Portanto, por trás dos bastidores da política mundial, portanto, há uma intenção, digamos assim, uma intenção propositada para destruir o cristianismo. Portanto, muito interessante, de Serge Monast. Depois, outro trabalho também de Serge Monast, Les Protocoles de Toronto, 666 année 0. Vou fazer a tradução. Os protocolos de Toronto, portanto, os protocolos de Toronto, 666 ano 0. Portanto, é um livro também muito interessante de Serge Monast. Mais um trabalho de Serge Monast, L'Intégral, o integral de Serge Monast. Portanto, são basicamente os trabalhos aqui apresentados por este autor, que é um autor bastante conceituado dentro do estudo desta nova ordem mundial. Depois temos de João Van Helsing, Juan Van Helsing, com o livro Les Sociétés Secrètes et leur pouvoir au XXe siècle.
as sociedades secretas e o seu poder no século XX. Também interessante. Depois temos agora um outro autor no mesmo registro que Serge Monast. Estou a falar de Anthony C. Southan. Anthony C. Southan, um autor bastante conceituado no estudo da oligarquia anglo-americana. E aqui Anthony Southan escreve aqui Le pouvoir secret américain, l'ordre de Skull and Bone. Portanto, o poder secreto americano, a ordem Skull and Bone. Portanto, é muito interessante este livro, por acaso já tive com ele na mão, não o comprei na altura, mas é um trabalho a ter em conta. Outro trabalho de Anthony C. Southan, La trilatérale règne sur l'Amérique. A trilateral governa sobre a América. Trilateral, uma organização globalista da segunda parte do século XX, pós-Segunda Guerra, criada pela família Rockefeller e por alguns atores importantes da geopolítica norte-americana. Depois, la trilogie Wall Street, Anthony C. Southan, portanto, a trilogia Wall Street de Anthony C. Southan, outro livro importante. Depois, outro livro de Anthony C. Southan, o mesmo autor, La fusion froide, le secret de la révolution énergétique, um livro mais vocacionado, mais, digamos assim, virado para a física atómica e a bomba atómica, os segredos do armamento nuclear. Portanto, a tradução é a fusão fria, o segredo da revolução energética. Agora, outro autor bastante interessante, Gary Allen, um autor americano, Gary Allen, com o seu trabalho Personne n'ose appeler ça une conspiration. Ninguém ousa chamar isto uma conspiração. O livro também critica esta ideia de que tudo o que é nos bastidores, a política dos bastidores, é logo retratado como conspiração, como teoria do complô, não é? E aqui Gary Allen também fala sobre isso. Outro trabalho importantíssimo, este aqui que eu vou agora falar, Le Dossier Rockefeller, o Dossier Rockefeller, de Gary Allen, num trabalho importantíssimo, porque este autor faz a radiografia desta família norte-americana, o historial desta família norte-americana, o poder que esta família teve em vários setores, o setor das energias, o setor da saúde, os setores políticos junto das administrações norte-americanas. Tudo isso nos fala Gary Allen com Le Dossier Rockefeller. Agora, aqui um autor também bastante conhecido, Sidney Warburg, que escreve Les soutiens financiers secrets d'Hitler. Vou fazer a tradução. Portanto, les soutiens, portanto, como é que a gente pode fazer a tradução assim de cabeça logo? Portanto, eu vou traduzir diretamente os financiamentos secretos de Hitler. E quem é que estava também a ajudar este financiamento de Sidney Warburg. Também um livro interessante. Depois outro livro de Jean-Paul Régimal, Viol de la conscience par les messages subliminaux. Portanto, o roubo da consciência por meio de mensagens subliminares. Le viol de la conscience par les messages subliminaux. Portanto, roubo da consciência por meio de mensagens subliminares. Como as mensagens subliminares, portanto, influenciam o inconsciente das massas, não é? Como isto é feito, como toda esta operação psicológica, não é? É feita nas massas, não é? Agora, um livro interessante de Louis Dasté, outro francês, Louis Dasté,
les sociétés secrètes et leurs crimes, depuis les initiés d'ISIS jusqu'aux franco-maçons modernes. Eu vou fazer a tradução. Portanto, as sociedades secretas e os seus crimes, desde os iniciados de Isis, o deus Isis egípcio, até a franco-maçonaria moderna, de Louis Dasté. Agora, um livro de Maurice Talmeyer, como é que se diz? Talmeyer, não sei se é assim que se diz. La franco-maçonnerie et la Révolution française. A franco-maçonaria e a Revolução Francesa. Depois, outro livro de Nicolas Duchamp. Esse Nicolas Duchamp eu conheço bem. Les sociétés secrètes et la société ou philosophie de l'histoire contemporaine. Portanto, as sociedades secretas e a sociedade ou filosofia da história contemporânea. Depois de Henry Ford, um livro de Henry Ford, Le Juif International, para quem quiser estudar o que é que este multibilionário pensava, Henry Ford, Le Juif International, o judeu internacional. Agora de Chamberlain, Houston Chamberlain, La Genèse du XIXe siècle, a Gênesis do século XIX. Depois outro livro de Douglas Red, La Controverse de Sion, a controvérsia de Sião, do Monte Sião. Depois de Henri Delage escreve, agora vou andar um bocadinho mais depressa, porque são muitos livros. Henri Delage escreve Doctrine des Sociétés Secrètes, Doutrina das Sociedades Secretas. Outro livro de Léon Meurin, outro francês, que escreve a franco-maçonaria Sinagoga de Satanás. La franco-maçonnerie Synagogue de Satan. Como estão a ver, há muitos autores franceses que estudam estes fenómenos. Aqui em Portugal praticamente não temos ninguém, não é? Depois temos Le Sanctuaire Inconnu de Aimé Pallier, o Santuário Desconhecido de Aimé Pallier. Outro livro interessante de Henri Delassue, que escreve La Conspiration Antichrétienne, a conspiração anticristã. Depois de Nesta Webster, uma autora bastante conhecida, Nesta Webster, que escreve as redes socialistas, les réseaux socialistes. Depois temos René Guénon, o grande René Guénon, não é? Um homem da tradição oriental, René Guénon, aqui com o seu trabalho L'Intégrale, œuvre intime et posthume, article et correspondance, integral, obras anteriores e posteriores, artigos e correspondência, de René Guénon. Outro trabalho de René Guénon, eu aconselho os estudos e a leitura de René Guénon. La Gnose, la revue intégrale, de René Guénon. A Gnose, a revista integral. Agora um livro sobre os Illuminati, Les Lignées Illuminati, ou seja, as linhagens dos Illuminatis, de Fritz Springmeier. Depois do mesmo Fritz Springmeier, temos, não sei se é assim que se diz, portanto, Springmeier, parece que é assim, Les plans occultes du Nouvel Ordre Mondial, o plano oculto da nova ordem mundial. Depois, outro livro interessante também deste Fritz Springmeier e de outro autor, Cisco Weller, Le Guide illustré sur le programme du contrôle mental. Eu vou fazer a tradução. Guia ilustrado sobre o programa do controle mental. Como este controle é feito nas massas, não é? Depois, outro livro também de Anthony C. Sutton, de que já vimos ainda há bocado os livros, Contrôle mental sur les États-Unis. Controle mental sobre os Estados Unidos. É um livro também interessante. E depois, para acabar esta parte da nova ordem mundial, temos, portanto, um livro em inglês de Sidney Warburg, o mesmo que vimos ainda há bocado. Sidney Warburg,
Hitler Secrets Bikers. Hitler Secrets Bikers, os segredos do Hitler, não é? Portanto, agora, já tinha dado aqui no canal, mas vou dar mais uma vez, algumas recomendações do professor Olavo sobre o estudo na nova ordem mundial. Eu vou dar alguns livros que, portanto, o professor recomendou. Portanto, não são estes aqui. Eu vou aqui dar aqui deste lado. Deixa-me ver. Exatamente. Mas ainda temos mais alguns livros. Vamos começar com o livro de Hervé Rissin, que é um francês muito interessante que estuda esses fenómenos, estuda também os poderes totalitários e, portanto, em França, Le CAC 40, as empresas mais importantes em termos de finanças, a BlackRock, a Vanguard, a State Street, tudo isso. Normalmente, Hervé Rissin teve problemas aliás, até teve problemas e foi detido por causa de alguns livros que escreveu. Vejam bem, hoje em dia já se pode ser detido, já se pode ser preso por causa de escrever livros que não convêm ao sistema. Isto foi o que aconteceu a Hervé Rissin, em França. Fizeram queixa dele, não é? Principalmente o CRIF, em França, fez queixa dele. Mas aqui, com Les Espérances Planétaires, as Esperanças Planetárias, Les Espérances Planétaires, é um livro recomendado pelo professor Olavo, e eu aproveito e vou falar também aqui alguns livros. Depois temos, então, um livro que eu fiz a apresentação no canal, portanto, False Down, The United Religion, Initiative Globalism and the Quest for a One World Religion, de Le Pen, o livro de Le Pen, a iniciativa Falsa Aurora, portanto a tradução em português é Falsa Aurora, a iniciativa das religiões mundiais, que tenho o resumo no canal, podem ir ver. Este livro é um livro muito bom, é um livro bastante extenso, quase que chega a 800 e tal páginas, mas é muito bom. Este livro é um dos melhores sobre esta nova ordem mundial das religiões, o ecumenismo, o fenómeno do ecumenismo, a iniciativa das religiões unidas, a família abraâmica, que quase todos os papas têm falado sobre isso, não é? O Papa Francisco, então, não se calava com isso. Unir o judaísmo, o cristianismo e o islamismo numa unidade humana mundial, esquecer Deus e unir o mundo, os homens, que é mais ou menos reconstruir a Torre de Babel, não é? E aqui Le Pen nos adverte sobre isso. Depois de H.G. Wells, também tenho no canal, o famoso H.G. Wells, de Open Conspiracy também, e a Nova Ordem Mundial, The New World Order, de H.G. Wells. Outro livro de Carol Quigley, com Tragedy and Hope. Peço desculpa pelo meu inglês, não é famoso. Tragedy and Hope, A History of the World in Your Time, de Carol Quigley. Agora, Edward Griffin. Edward Griffin também tem um livro muito interessante. Edward Griffin, de Fearful Master, A Second Look at the United Nations. Edward Griffin. Portanto, um livro também a ter em conta, de Fearful Master. Depois, de Cliff Kincaid. Portanto, esses são os livros recomendados pelo professor Olavo. Cliff Kincaid. Com Global Bondage. The United States of the Plan to the Rule on the World. Portanto, uma unidade mundial para obter o controle do mundo, de Cliff Kincaid. Do mesmo Cliff Kincaid, Global Texas for World Government. Portanto, um governo de Texas para um governo mundial.
Depois, o que é que temos mais? A verdadeira história do Clube Bilderberg, aqui The True Story of the Bilderberg Group, de Daniel Estulin. Daniel Estulin, mais uma vez eu vou repetir, eu farto de dizer isto aqui no canal, junto com Jim Tucker, o jornalista Jim Tucker, que já morreu, o homem já tinha uma idade muito avançada. Jim Tucker, juntamente com Alex Jones, da InfoWar, portanto, o pesquisador e investigador Alex Jones, que gostam muito de chamar teórico da conspiração, claro, não é? Os inimigos. Junto com Jim Tucker e Daniel Estulin, aliás, até tem um documentário no YouTube muito interessante sobre mesmo a nova ordem mundial, eu convido os meus amigos a verem. Eles juntaram-se os três, muitas vezes, quando iam fazer investigações nas famosas reuniões secretas do Clube Bilderberg. Os Bilderberg faziam reuniões secretas à porta fechada e eles iam lá ver o que é que se passava cá fora, eles não conseguiam entrar. Mas tudo isso eles andaram a investigar e isto deu origem a vários livros de Daniel Estulin. Portanto, há vários trabalhos, porque eu tenho ali muitos trabalhos, a verdadeira história do Clube Bilderberg, o Clube Bilderberg, os segredos ocultos do Clube Bilderberg, enfim, por aí fora. O que é que temos mais aqui? Portanto, estes são praticamente os livros recomendados por Olavo. Agora, mais alguns livros que eu escolhi aqui. Agora, livros, alguns em brasileiro, português brasileiro, não é? A maior parte deles não são editados. Aliás, isto é uma crítica que eu faço aqui às editoras portuguesas, porque no Brasil nós temos muitas editoras alternativas, temos muito trabalho de edição no Brasil sobre estes assuntos, sobre a nova ordem mundial, sobre o estudo da nova esquerda, sobre o estudo do wokismo, sobre esse estudo completo. Aliás, eu tenho ali um livro agora, já não dá, já não chego lá, mas não faz mal. Não faz mal. Que no Brasil são editados e aqui nós não temos nada. Não temos absolutamente nada. Temos muito pouco. Como se as nossas editoras portuguesas continuam a viver um bocadinho nos anos 80. Vivemos um bocadinho presos ao passado, continuamos a apresentar sempre as coisas capitalismo, comunismo, sempre nesta ordem, o liberalismo, o socialismo, a social-democracia. Isto é um pouco dentro da área da ciência política nas editoras e não há nenhuma edição. Nesse aspecto o Brasil está muito mais à frente do que nós. O Brasil está a fazer um trabalho fantástico. Também lá, atenção, não é o público em massa que lê esses livros, sobre 213 milhões de habitantes, 1.000 milhões de habitantes. No Brasil, poucos são aqueles que leem esses trabalhos, mas eles têm um vasto trabalho editorial sobre esses assuntos. E aqui em Portugal nós não temos nada. Portanto, é uma crítica que eu faço. Era bom que nós pudéssemos entrar nas livrarias e pudéssemos ver um leque grande de livros a falar desses assuntos. Livros também sobre o conservadorismo. Nós não temos nada, não temos autores nenhuns de livros sobre o conservadorismo. E eu às vezes pergunto-me, faço essa crítica. Nós continuamos com os livros liberais, socialistas, sociais-democratas, essas visões progressistas, estas visões sempre mais do mesmo. Isto reflete-se depois no meio académico, não é? Porque se os alunos não têm acesso a uma bibliografia muito mais diversificada, aliás, eu também sei que existem poderes que querem que as coisas sejam assim, não é? Que haja, portanto, um fluxo contínuo das mesmas visões, das mesmas graias de visões, não é? Digamos assim. E continuamos com a mesma coisa, vir ao disco e toca o mesmo. Enfim, este canal luta contra isso. Então, um livro aqui de Jan Sharp, da ditadura à democracia, Jan Sharp. Outro livro de Kevin Williamson. Kevin Williamson. Estou a tentar pronunciar devagar para os meus amigos poderem escrever ou apontar. O livro
politicamente correto da esquerda e do socialismo. Kevin Williamson. O livro politicamente correto da esquerda e do socialismo. Então vamos continuar. Outro livro de um autor conservador, e eu não encontro nada deste autor aqui em Portugal, Barry Goldwater. Barry Goldwater, B-A-2-R-Y, Barry e Goldwater. Um G, um O, um L, um D, um W, um A, um T e um R. Para quem quiser aprofundar. The Conscience of Conservative. Portanto, The Conscience of a Conservative. A consciência do conservadorismo. E eu não vejo estes livros aqui em Portugal, meus amigos, e tenho muita pena. Agora, de Bertrand de Jouvenel, que é assim que é pronunciado o seu nome em francês, O Poder, História Natural do Seu Crescimento. O Poder, História Natural de Seu Crescimento. Bertrand de Jouvenel. Há quem diga Jouvenel, há outros que dizem Jouvenel, os franceses pronunciam Jouvenel, que é um autor interessante e eu aconselho, meus amigos, a lerem os trabalhos de Bertrand Jouvenel. Depois temos de Alain Perfit, que é dar uma palavrinha sobre este autor. Alain Perfit, nos anos 70, escreveu um livro fantástico. Em francês, vou dar o título em francês, Quand la Chine s'éveillera. Quando a China acordar. Já nessa altura, nos anos 60, este Alain Perfit, de que também falava muito o professor Olavo de Carvalho, este Alain Perfit tem uma visão, é um visionário, falam-nos, nessa altura a China estava muito apagada, nessa altura nos anos 60, 70, ainda não se falava da hegemonia política e económica da China, mas este autor aqui, Alain Perfit, escreve este trabalho Quand la Chine s'éveillera, quando a China acordar, que é um trabalho, uma visão profética deste autor, e eu aconselho a leitura deste livro, Quand la Chine s'éveillera, de Alain Perfit. Aqui também temos um trabalho interessante, A Sociedade de Confiança. Portanto, A Sociedade de Confiança, de Alain Perfit. Outro livro também de Alain Perfit, O Milagre em Economia. Portanto, livros com título em português. Portanto, Milagre em Economia. Agora, um livro de Gregory Wolfe. Gregory Wolfe escreve A Beleza Salvará o Mundo. O livro A Beleza Salvará o Mundo. Muito interessante também este Gregory Wolfe. Um livro muito bom. Agora, do nosso bem conhecido Mortimer G. Adler, que escreve Como Ler um Livro, aqui também temos Aristóteles para Todos. Também aconselho a leitura deste trabalho. Outro livro de Peter Kreeft, penso que é assim que se diz. Como Vencer a Guerra Cultural. Peter Kreeft. Como Vencer a Guerra Cultural. Está tudo dito no título deste trabalho. Esta guerra cultural que nós temos contra esta esquerda e esta extrema-esquerda progressista, cujo único objetivo é desconstruir a tradição judaico-cristã, aqui este autor, Peter Kreeft, escreve Como Vencer a Guerra Cultural. Outro livro muito interessante de Glenn Beck e Humberto Fontova, acho que é assim que se diz, Glenn Beck e Humberto Fontova. E o título do livro é, vou em português, portanto, Che Guevara, a verdadeira história e os idiotas úteis que o idolatram. Vejam bem o título, vou repetir. Che Guevara, a verdadeira história do Che Guevara, não é? E os idiotas úteis que o idolatram, aqueles que vestem a camisa e nem sabem quem foi este Che Guevara. Eu estudei um pouco, não muito, este autor e fiquei espantado. Para já, era uma pessoa, não é nada daquilo que dizem. De herói não tem nada. De herói contra a resistência capitalista. Isto é a narrativa académica. Mas, na verdade, os factos verdadeiros, era um imbecil.
era medroso, era cobarde, escondia-se, mandava os outros irem fazer guerra, guerrilhas. Era mesmo o caviar, autêntico caviar, falava da igualdade contra os ricos poderosos do capitalismo e depois era grandes banquetes por trás e a face da esquerda é essa. Mas não é preciso dizer. Depois de o grande Thomas Sowell é um autor que tem que ser estudado para, muitas vezes eu digo isso, para aumentar a nossa mente conservadora, a nossa intelectualidade conservadora. Thomas Sowell aqui com ação afirmativa ao redor do mundo, mas ele tem muitos trabalhos. Não é só este trabalho, ele tem vários trabalhos dentro do âmbito do estudo das ciências sociais, dos fenómenos sociais, como por exemplo a nova esquerda. Thomas Sowell é um autor a ter em conta. Portanto, tem escrito muito sobre esta falácia dos justiceiros sociais, como eles se intitulam, não é? Os guerreiros da justiça social. E Thomas Sowell desmascara esta gente toda. Depois, Russell Kirk aqui com a política da prudência. Também este autor é incontornável, nem é preciso falar dele, com a mentalidade conservadora, tem lá atrás o livro, às vezes até vê-se aqui, aquele livro amarelo ali, não é? Portanto, política da prudência. Agora, de Nigel Cantwell. Nigel Cantwell, acho que é assim que se diz, e tem este trabalho muito bom. Os crimes de Stalin, a trajetória assassina do Czar Vermelho. Vou repetir, os crimes de Stalin, a trajetória assassina do Czar Vermelho. Nigel Cantwell. Depois o livro Master. Porquê é que eu digo que é o livro Master? O livro principal aqui do canal Ocidente Neri, que eu já apresentei várias vezes, uma vez, mas que eu falo aqui várias vezes, do grande Stéphane Courtois, o autor francês. Aquilo foi escrito por mais autores, tem uma série de autores, não vou estar agora aqui, são para uns 5 ou 6 ou mais, mas o principal, o autor que fez a coordenação do trabalho, que realizou o trabalho, o coordenador deste trabalho, estou a falar do Livro Negro do Comunismo, Stéphane Courtois, o Livro Negro do Comunismo, leitura obrigatória para todo conservador. O Livro Negro do Comunismo. Depois de Raymond Aron. Raymond Aron, portanto, o indispensável e que dispensa qualquer apresentação. Raymond Aron, e aqui com as etapas do pensamento sociológico, que escreveu belíssimos trabalhos, não é? Era um autor liberal conservador, mas tinha algumas ideias interessantes. Depois de Robert Conquest, este Robert Conquest, portanto escrevam Robert Conquest, tem aqui um trabalho muito interessante. O Grande Terror, os expurgos de Stalin. Os expurgos de Stalin. Eu agora vou fazer aqui a pergunta. Aonde é que estão estes livros? Aqui em Portugal, nas livrarias. Aonde é que estão estes autores nas livrarias? Nada. Tudo o que é criticar o comunismo nas livrarias não existe. Não existe. Entramos, a única coisa que nós vemos quando entramos é vem aí a extrema-direita, vem aí isto e aquilo, e depois é biografias do Hitler, não sei porquê, é só livros disto, como se quisessem impor medo às populações de uma extrema-direita que acabou. A extrema-direita acabou em 1945, não sei se vocês sabem. Isto não existe. O que existe é os povos que são conservadores, para calar a resistência dos povos, fazem aquilo que muitas vezes eu digo, que é a redução ad Hitlerium, de que falava o cientista político Leo Strauss no seu trabalho, e que depois Hannah Arendt e muitos outros vieram falar depois, mas Leo Strauss nos fala da redução ad Hitlerium. O que é que isso quer dizer? Reduzir tudo a Hitler e a extremismo. É exatamente esta técnica. Então, como é que isto é feito? Não são os comentadores na televisão.
que fazem esta redução, não é? Cada vez que aparece alguém do Chega, alguém conservador, tu és da extrema-direita nazi, não é? Não é só os comentadores que fazem isso. Vocês, quando entram nas livrarias, todas elas, não vou aqui estar a dizer nomes, vocês deparam-se logo com esses livros todos. Vem aí os nazis, vem aí a extrema-direita, o Bigode ressuscitou, vem aí isto, cuidado com aquilo, pronto. E o povo, as populações, é os livros que elas veem dentro, nas áreas da ciência política, não é? E da filosofia política e disso tudo. É isso que nós nos deparamos, não é? Porquê? Porque é propositado. Isto é uma técnica para tentar assustar as massas. Só que está a sair o tiro pela culatra. Porquê? Porque as pessoas já não vão nisso. Porque as pessoas já não acreditam nisso. A maior parte da população aqui em Portugal está a acordar e já não vai nesta falácia. A população começa a ver, não, isto é a esquerda e a extrema-esquerda, que está metido nas editoras, mas amigos, eu tenho a certeza, não conheço os nomes, não conheço as pessoas, eu tenho a certeza que grande parte das editoras portuguesas, editoras de livros, estão completamente infiltrados por tipos da extrema-esquerda. Eu tenho a certeza, não é preciso lá ir para ver, não é preciso conversar com eles, porque eu sei. Isto porquê? Porque as nossas editoras só editam trabalhos desse tipo. Nós temos carradas e carradas e carradas de biografias sobre o hitlerismo, sobre vem aí a extrema-direita. Bem, vem aí a extrema-direita, esta frase, desculpem eu estar a perder um bocadinho de tempo com isso, mas esta frase de vem aí a extrema-direita, já vi mais de 20 títulos nas livrarias com este título. 20 obras com este título. Já vi eu nas livrarias. Eu chego lá e começo a ver aquilo tudo, olha, nem vale a pena. Vou já sair daqui porque nem vale a pena. Portanto, aonde é que estão estes autores que criticam o comunismo, o socialismo, a nova ordem mundial, os poderes totalitários? Onde é que está isso? Nada, não existe. Não há. Estes autores, como este aqui, que estou aqui a falar, não é? Robert Conquest, por exemplo, o grande terror, os expurgos de Stalin, não existe. Vocês não vão encontrar. Aqui outro livro interessante, Lenin, Stalin, A Era da Catástrofe, de Robert Gallatley, acho que é assim que se diz, Gallatley, também é outro trabalho que vocês não vão encontrar, jamais vão ver um trabalho desses em Portugal, nas livrarias, porque as editoras ou têm ordem, ou não querem, ou é propositado, eu não sei explicar, meus amigos. Agora, outro livro interessante também, em termos de história das ideias políticas, eu acho interessante, de Ayn Rand, que escreve A Revolta de Atlas, muito atual este trabalho, portanto também a ter em conta aqui, A Revolta de Atlas, Ayn Rand. E outra coisa, livros sobre o estudo na nova ordem mundial também não existe, também não há. Não há, é ocultado o mais possível, esses livros. Depois, um autor aqui muito interessante, Louise Lavelle. Há vários trabalhos aqui de Louise Lavelle, A Presença Total e Ensaios Reunidos, O Erro do Nárciso, Regras de Vida Cotidiana, vários trabalhos, inclusive um trabalho editado por Olavo de Carvalho sobre Louise Lavelle, também aconselho a leitura deste trabalho. Pronto, dito isto, chegamos ao fim. Isto foi mais uma dica, digamos assim, mais um vídeo para nós podermos tirar algumas referências. Eu de vez em quando vou fazendo assim, quando me chega material às mãos, bibliografias, eu de vez em quando vou falando alguns livros interessantes e o que é que temos que fazer para lutar contra esta desinformação literária, não é? Temos que mandar vir os livros pela internet. É uma forma de se conseguir os livros. Eu faço às vezes isso com um amigo meu, que eu trabalho lá onde eu trabalho, que é o Miguel, eu dou aqui um abraço ao Miguel, e nós muitas vezes fazemos isso. Mandamos vir os livros por edições na internet, que se consegue, muitas vezes consegue-se, porque eles nas lojas não existem, não estão presentes, não há. Ninguém manda vir esses livros. Não sei muito bem quais são os critérios editoriais, mas é aquilo que eu digo. Quando nós entramos numa livraria, vejo livros sobre Obama, 3 ou 4 livros sobre Obama, 4 ou 5 livros sobre Hillary Clinton, 5 ou 6 livros sobre o próprio Joe Biden, só livros desses, Mário Soares,
Jorge Sampaio, coisas assim, António Costa, coisas assim, dentro da ciência política. As pessoas não compram isso, as pessoas não querem saber isso para nada, as pessoas não querem saber do socialismo. O socialismo, meus amigos, aquilo que aconteceu em França, do Partido Socialista Francês, que desapareceu do mapa, praticamente, vai acontecer aqui em Portugal. Vai, as pessoas já ninguém, nós estamos a entrar no século XXI, nós estamos a entrar numa era, nós estamos já na terceira década do século XXI, não é? Estamos já em 2025, não é? Tivemos de 2000 a 2010, tivemos de 2010 a 2020 e agora temos de 2020 até 2030. Meus amigos, a entrada deste século XXI, nós vamos voltar ao conservadorismo. Vamos voltar às ideias conservadoras. Vamos voltar às ideias nacionais, às ideias do Estado-nação, às ideias conservadoras, às ideias de uma direita com princípios e valores. Não é nada de radical, nem extrema-direita, como eles dizem. Eu nem gosto da palavra radical. Radical porquê? Mas vocês acham que defender a nossa nação, defender a nossa língua, defender a nossa bandeira, defender o nosso povo português, defender a nossa história, as nossas músicas, o nosso vestuário, os nossos modos de vida, a nossa culinária, a nossa forma de pensar, a nossa literatura, os nossos... tudo o que faz Portugal grande, isto é radical? É ser radical? Quer dizer, não ser radical é o quê? É defender a imigração, como eles fazem? E quanto mais essa imigração for diferente, melhor, mais indostânica, mais muçulmana, melhor ainda, não é? Defender agora essas novas deturpações, não é? Sexuais, que é isso, é que é o wokeismo, não é? Defender todas essas coisas progressistas, pois metem 20, 30 comentadores e analistas na televisão, todos com a mesma visão, e todos a dizer que tudo o que defende Portugal é radical. Agora, quer dizer, se eu defender o meu país, sou radical. Mas se eu defender lá esta treta toda, meus amigos, radical são eles. A esquerda que é radical, o socialismo é que é radical e a extrema-esquerda é radical. E por isso é que eles levaram um cartão vermelho nas eleições. E o Montenegro agora está tramado, meus amigos. Porque o Montenegro, se o Montenegro começa a fazer a vontadinha, como quer o Presidente da República, a vontadinha da esquerda, vai perder os eleitores todos. Meus amigos, vai perder. E vamos ter o Chega como primeiro a governar Portugal. Não tenham dúvidas. Não tenham dúvidas. Agora, se o Montenegro for inteligente, vai fazer políticas da direita. Eu estou até a dar dicas para ele. Se ele for inteligente. Se ele for burro, ele vai se meter à esquerda e aí, meus amigos, é o fim. É o fim do Montenegro. E digo-vos já, cada vez mais há pessoas à minha volta que falam no conservadorismo, nos valores, nos princípios e valores. Cada vez mais eu vejo esta mudança à minha volta e o povo português está a virar completamente para a direita conservadora. Quer esta gente quer não, porque eles andam todos engasgados, eles andam todos enjoados, andam todos aziados, esta gente toda que não devia estar na televisão, esses 20, 30, 40 comentadores andam todos aziados, mas temos pena, porque é o que vai acontecer, porque as pessoas não querem a porcaria desta imigração que está a submergir a Europa. As pessoas não querem. Os portugueses não querem nada disso. Não querem essas coisas, estas deturpações ideológicas, de ideologia de género e o wokeismo. As pessoas não querem nada disso. Querem varrer isto tudo. Foi isso que o grande ponto, digamos assim, que venceu a esquerda, que destruiu a esquerda por dentro, foi o wokeismo. Ainda bem, eu às vezes até digo, ainda bem que eles criaram isso. Porque eles próprios, ao criarem isso, destruíram-se completamente. Vocês veem, o Bloco de Esquerda tinha uma série de deputados na Assembleia da República, hoje não tem ninguém, está lá ela, em qualquer dia nem lá vai estar mais. Está completamente desesperada, não sabe o que é que há de fazer, vai lá para a Palestina defender não sei o quê. E porquê? Porque eles foram destruídos por dentro, porque eles começaram a, em vez de defender o povo, que era o proletário. O povo era o proletário, meus amigos. A base do marxismo original e do leninismo comunista, marxista, era o povo. Era defender o povo, defender o trabalhador, que é um pouco a conversa que o PCP ainda mantém. Mas já muito fragilizado. Porquê? Porque eles, em termos económicos, ainda estão muito apegados ao comunismo clássico, que já não há comunismo na Europa. O comunismo foi completamente erradicado da Europa.
não é? Foi substituído por esse wokismo liberal progressista, uma mistura de liberalismo com wokismo e com progressismo, com a grande finança a financiar, porque é o que eles querem, os Soros e Bill Gates financiam esta gente toda, mas ninguém quer isso. Eles não pensaram, eles pensavam que o povo todo ia aderir a isto, mas o povo não aderiu. E o mais engraçado é que os jovens, eles pensavam que os jovens iam aderir a isto tudo. E é justamente os jovens que não querem isso, que recusam isso. É incrível, os jovens não querem nada disso. Meia dúzia de gatos pingados desses, do Bloco de Esquerda e do Livre, que andam ali, são meia dúzia, não passam disso. Completamente chamados freaks, não é? Cheio de tatuagens e piercings, e nem a gente olha para eles na rua, nem passa cartão nenhum a essa gente, não é? Esta gente não tem voz, é insignificante. Só sabem pintar e destruir as coisas e... Portanto, eles não estavam à espera. A resposta do povo foi: o povo é conservador. O povo não quer essas coisas todas. E sempre foi. Portugal sempre teve um povo conservador. Vocês estudem a história. Mesmo quando foi a famosa Revolução Liberal, que eles tanto falam, não é? E deram o nome da Avenida da Liberdade, em Lisboa, não é? E aquela a rua lá da Revolução que eles tanto gostam, não é? Quando os liberais venceram os miguelistas, não é? Só que o povo, na sua maioria, sempre foi a favor da Igreja, a favor dos reis, conservador. Isto no passado. E hoje o povo continua conservador. Muitos não são crentes, não são cristãos, mas muitos continuam a apoiar a família, continuam a apoiar os valores, a sua língua, a sua história, os seus símbolos nacionais, a bandeira portuguesa, a nossa história, tudo isso faz Portugal português. Faz Portugal Portugal. E eles querem destruir isso tudo. Há comentadores na televisão, desculpem estar a demorar um bocadinho mais, mas tinha que desabafar. Há comentadores que chegam a dizer Portugal não existe, a bandeira não existe. O nosso Presidente da República, meus amigos, com todo o respeito pelo cargo, o cargo de Presidente da República, eu tenho um respeito gigante por este cargo. Vocês nem sonham. Mas, neste momento, a pessoa que está nesse cargo, que ainda bem que já está a chegar ao fim, é uma pessoa que não gosta de Portugal. Ou pelo menos, não sei se ele era assim no passado, há quem diga que não, que ele mudou, ou foi de propósito, ou disseram, olha, tu agora tens que seguir esta agenda, mas essa pessoa não gosta dos portugueses, não gosta de Portugal, não gosta da história de Portugal, não gosta da nossa nação, não gosta da nossa origem, da nossa cor, da nossa etnia, falando assim, não gosta dos nossos valores, nunca viu o Presidente da República vir em favor do cristianismo, sejam católicos ou protestantes, nunca vi e nunca vou ver. Nunca vi ele, é sempre defender as minorias, não sei de onde, lá do Médio Oriente ou da Palestina, ou lá sabe-se lá onde, sempre defender as minorias sexuais LGBTistas, sempre defender os imigracionistas indostânicos, não sei de onde, aí vai a correta com eles. Mas amigos, é a realidade. E o Montenegro neste momento está assim, o que é que eu faço? Se eu faço a vontade da elite, vou ficar sozinho. Se eu faço, então tenho que fazer a vontade do povo, porque senão o Chega vai ficar com o povo todo. E é o que vai acontecer, meus amigos. E neste momento, o André Ventura, em 5, 6 anos, subiu como subiu, o André Ventura apanhou uma onda. Há uma onda conservadora em todo o mundo. Começou nos Estados Unidos com Trump, agora está na Europa. E o Ventura apanhou a onda, meus amigos. E é exatamente isso. Esperto e inteligente foi ele. Embora quem o conhece de perto, não o conhece, mas quem o conhece de perto, diz que ele defende mesmo esses valores. Que ele sempre gostou destes valores, da história de Portugal, do catolicismo, sempre teve esta visão. E ele fez-se não bem a apanhar esta onda. E, meus amigos, isto é profético. Isto é profético. Se não acontecer nada, se não fizerem nada contra ele, não é? A gente não sabe o futuro, não é? Vocês vejam bem o que é que tentaram fazer ao Trump, não é? Garanto-vos que ele vai ser primeiro-ministro. Por isso é que eu acho que ele não deve se meter na presidência. Não, esqueça. Ponha lá outro. Não vai conseguir mesmo. Se ele for ou se ele meter outro, não vai. Portanto, ele que se prepare, porque ele vai ser primeiro-ministro. Se tudo continuar como está, meus amigos, garanto-vos aqui que ele vai ser primeiro-ministro. Desculpem estar a fazer um pouco de política portuguesa,
depois esta seleção de livros, mas é o que eu penso, é a minha visão e não me engano, meus amigos, porque há 5 anos atrás, quando eu fiz aqui no canal, há 5 anos atrás eu apresentei o livro de Ricardo Marchi, o Chega, não é? O livro do Chega a falar mesmo sobre a direita e sobre o fenómeno do André Ventura, e eu na altura está lá no vídeo, os meus amigos podem ver, eu na altura disse, olha que este partido vai arrebentar com tudo. Porque é isso que as pessoas querem. É isso que as pessoas anseiam neste momento. As pessoas estão cansadas da imigração. As pessoas estão cansadas desta corrupção. As pessoas estão cansadas de arderem as florestas todas. E na televisão, a culpa é do eucalipto, porque é uma árvore que incendeia facilmente. As pessoas estão cansadas disto tudo. As pessoas estão cansadas. As pessoas querem voltar ao nosso Portugal, ao nosso Portugal de sempre, aos nossos valores, e é isso que nós queremos. Não tem nada a ver com o radicalismo, não tem nada a ver com o nazismo, não tem nada a ver com estas tretas todas que os comentadores gostam muito de falar na televisão, porque não têm mais nada para falar, ao invés de falar dos problemas do país, falam sobre o Chega e sobre a extrema-direita, que é isso que eles gostam de falar. Mas, meus amigos, isto é profético e, mais uma vez, este canal fará tudo ao seu alcance para apresentar a literacia, a bibliografia para uma visão que eu chamo uma visão normal, uma visão de uma direita normal, uma direita conservadora, que é isto aqui que eu faço, criar uma mentalidade conservadora, uma intelectualidade conservadora, e pronto, é isto que eu queria dizer aqui aos meus amigos. Portanto, um abraço e até a próxima. Vamos falar do ataque global aos cristãos. Sim, porque isso vocês não ouvem nada na televisão, na comunicação social, e muito menos o Presidente da República, porque esse nunca irá falar disso. Vocês não ouvem ninguém falar disso, mas eu vou falar disto aqui no canal. E a seguir teremos a história da literatura portuguesa, portanto, do século X, XI, logo a seguir a fundação de Portugal, 1743, não é? Até chegar à modernidade, até Fernando Pessoa. Vou até Fernando Pessoa, não vou fazer a história da literatura contemporânea, meus amigos. Peço desculpa a quem quiser, procure canais que falem sobre isso. Eu não vou falar sobre isso. Vou falar mais sobre a literatura clássica, que é isto que eu quero aqui falar. A literatura clássica portuguesa, que é isto que este canal aqui faz. Meus amigos, um abraço. Obrigado a todos aqueles que seguem este canal, os que pensam como eu, aqueles que não pensam, mas que seguem a mesma. Muito obrigado a todos, porque sem vocês não era possível fazer aqui este canal, que vai quase já a caminho de 6.000, que para um canal de livros é muito. Isto não é um canal de comenta a atualidade, de com vídeos de 10, 15 minutos, que toda a gente vê. Não, isto é um canal de livros, de conhecimento. E já há muita gente a ver este canal. Portanto, obrigado a todos, um abraço e até a próxima.